Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo César Teixeira Pacheco, sou estudante da Engenharia Elétrica da Universidade Federal de Santa Maria, campus Cachoeira do Sul. Olá, pessoal. Eu sou Gustavo Lenhart Steffen, também sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Santa Maria, no campus de Cachoeira do Sul. O nosso projeto é orientado por nossa professora Ana Luísa Soubia. O mesmo é intitulado Apoio Pedagógico e Aulas Extracurriculares, Ciências Exatas para Discentes do Ensino Fundamental e Médio. Bom, pessoal, então hoje na nossa aula de número 33, falaremos de distância entre dois pontos, sendo este conceito fundamental para o entendimento da geometria analítica. E ele tem como objetivo descrever objetos geométricos utilizando um sistema de coordenadas, o plano cartesiano, sendo este conceito que vimos em aulas anteriores, com o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Então, a distância entre dois pontos está relacionada a uma medida que liga um ponto a um outro ponto B, a uma certa distância, sendo considerada a menor distância entre esses dois pontos. Vamos falar agora sobre a distância entre dois pontos em uma reta. Se os dois pontos estão em uma reta, sua distância é dada pelo módulo da diferença entre elas. Então, temos o ponto A na coordenada x0 e o ponto B na coordenada x1. Então, a distância entre eles será o módulo de x0 menos x1. Ou seja, o módulo é definido como sendo o valor numérico de um número desconsiderando seu sinal. Ou seja, quando o número é negativo, ele fica positivo, e quando o número é positivo, ele mantém o seu sinal. Vamos ver esse exemplo. Imagine que você está fazendo uma viagem e em determinado instante você passa pela placa que indica o quilômetro 30. Passadas 2 horas, você cruza a placa que indica o quilômetro 120. Quantos quilômetros você percorreu? Ou seja, no ponto A você estava no quilômetro 30 e no ponto B você está no quilômetro 120. Então, fazendo este módulo, nós temos o módulo de 30 menos 120, resultando em menos 90. Mas como estamos considerando em módulo, teremos 90 quilômetros. Ou seja, você percorreu ao longo deste percurso 90 quilômetros. Vamos falar agora sobre a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, na distância entre o ponto A e o ponto B, existe uma variação, tanto no eixo x como no eixo y, como podemos ver na figura. Então, temos o módulo xb menos xa e o módulo yb menos ya. Então, a distância é definida como sendo a reta DAB, que é exatamente a hipotenusa do triângulo retângulo formado. Então, a distância entre o ponto A e o ponto B é dada por raiz de, abre parênteses, xb menos xa, fecha parênteses ao quadrado, mais, abre parênteses, yb menos ya, fecha parênteses, ao quadrado. Então, agora que o César já nos explicou como a gente faz o cálculo para encontrar a distância entre dois pontos no plano cartesiano, vamos fazer um exemplo, calculando a distância entre os pontos A e B. Então, primeiro, vamos anotar a coordenada dos pontos. O ponto A tem coordenada x igual a 3 e coordenada y igual a 3 também. Já no ponto B, nós temos como coordenada x o menos 4 e como coordenada em y o menos 2. Agora, vamos determinar, então, a reta que será a distância entre eles, que é a reta DAB. Então, agora, temos que descobrir qual que é a variação que tivemos em x e em y. Então, a variação em x será 3 menos o menos 4.
Logo, a variação é igual a 7. E já em y, a nossa variação será 3 menos 2, ou seja, 5. Então, isso quer dizer que nos deslocamos 7 casas em x e 5 casas em y, como a gente pode ver pela imagem. Então, para a gente calcular a distância, que é exatamente a hipotenusa desse triângulo formado, vamos calcular a partir da raiz de variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. Então, essa distância vai ser igual à raiz de 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Logo, nós teremos 35 mais 25 e a sua raiz. Então, a distância entre A e B, neste caso, é igual à raiz de 60, que é exatamente 7,74. Então, assim, nós calculamos a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Porém, existem situações também que nós poderemos calcular a distância entre dois pontos no espaço. Quando nós calculamos no espaço, nós utilizamos um sistema de coordenadas tridimensional para representar estes pontos no espaço. Então, neste caso, nós teremos três coordenadas, x, y e agora uma nova coordenada, que é igual a z. Então, para calcular a distância entre dois pontos no espaço, a equação que nós utilizamos é bem semelhante ao que nós vimos anteriormente. Porém, agora, nós temos que levar em consideração também a variação que nós temos no eixo z. Logo, a nossa equação será: a distância entre A e B será igual à raiz quadrada de variação em x ao quadrado mais a variação em y ao quadrado mais a variação em z ao quadrado. Para finalizar a aula de hoje e colocar à prova todos os conhecimentos que obtivemos hoje, vamos fazer este exemplo, calculando a área do triângulo, sabendo que ele é retângulo em A. Então, a primeira coisa que a gente precisa relembrar é como que a gente calcula a área de um triângulo. E ela é dada por base vezes altura dividido por 2. Então, como o exemplo nos diz que ele é retângulo em A, nós sabemos que a base dele é formada pela reta que vai de A até C. Já a sua altura é formada pela reta que vai de A até B. Então, neste caso, nós temos que calcular a distância de dois pontos distintos. Ou seja, nós temos que calcular a distância de A para C e calcular a distância de A para B. Então, primeiro, vamos anotar as coordenadas dos pontos. O ponto A está localizado em x no valor igual a 2, em y em 4. Já o ponto B está em x igual a 1 e em y igual a 2. Já o ponto C está na coordenada x igual a 7 e na coordenada y igual a 1. Agora, podemos calcular, então, a distância do ponto A até o ponto C, que é a base do nosso triângulo. Então, a variação em x será 2 menos 7 e a variação em y será 4 menos 1. Então, nós teremos que a distância entre A e C será igual à raiz quadrada de menos 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é igual a 25 e 3 ao quadrado é igual a 9. Logo, o valor da distância entre A e C será igual à raiz de 34. E a raiz de 34, então, é 5,83. Agora, vamos descobrir a distância entre o ponto A e o ponto B. A variação em x será igual a 2 menos 1 e a variação em y será igual a 4 menos 2. Então, a distância será igual à raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Logo, a distância entre A e B será igual à raiz de 5. E raiz de 5 é igual a aproximadamente 2,23.
Agora que nós já sabemos as distâncias do nosso triângulo, podemos calcular a sua área. Então, sua base será 5,83 vezes a sua altura, que nós descobrimos que é 2,23. E essa multiplicação dividida por 2. Então, essa multiplicação dará 13. 13 dividido por 2, então, é igual a 6,5. Ou seja, essa é a nossa área do triângulo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante da aula sobre distância entre dois pontos e nós esperamos vocês na nossa próxima aula, que será sobre escala. Até lá, pessoal!